Olá, sou Vitor Calegaro, professor do Departamento de Neuropsiquiatria, e essa aula agora é sobre diagnóstico em psiquiatria. São 3 pontos que eu vou apresentar para vocês, que incluem anamnese, sistemas classificatórios atuais e novos sistemas classificatórios. Eu vou dividir essa aula em 3 partes separadas para que fique mais fácil para a visualização depois para o estudo. Então, primeira parte sobre anamnese. A anamnese psiquiátrica, ela compreende, então, a entrevista psiquiátrica, o exame de estado mental, exame físico e avaliação complementar. Então, vamos ver ponto a ponto. Sabendo que a anamnese é o processo que nós, de obtenção da informação relevante do ponto de vista clínico, para chegar ao final a formulação do diagnóstico e o planejamento terapêutico. Então, começando pela entrevista psiquiátrica. A entrevista psiquiátrica tem a ver com a técnica de conversa, como é que a gente fala, como é que a gente interroga o paciente com relação aos seus sintomas. A entrevista ela vai depender muito do objetivo, de por que o paciente está consultando. Então é diferente a entrevista num contexto hospitalar, num contexto ambulatorial, num contexto de perícia, por exemplo. A técnica de entrevista muda, o tempo de entrevista, porque os objetivos são diferentes. Mas é importante nós termos alguns princípios em mente. Um deles é a confidencialidade, que é um dos mais importantes, que tem a ver com a ética, com o sigilo das informações. Então, é preciso que haja uma relação de confiança entre ambos, médico e paciente, e que o paciente se sinta tranquilo, que ele possa, então, falar o que lhe angustia, as coisas que aconteceram, sabendo que existe um sigilo médico que protege, então, a confidencialidade dessas informações. A única situação na qual o sigilo médico ele pode e deve ser quebrado são em situações nas quais existe um risco muito grande, um risco ou de suicídio ou um risco de homicídio, em termos gerais. Então, essas são situações onde talvez o médico precise acionar um familiar, acionar a justiça, acionar a polícia mesmo, quando acontecem coisas assim. Em geral, a entrevista se dá com o paciente, certo? Se tratando de adultos, é com o paciente que a gente vai tratar desde o início, né? As combinações são feitas com o paciente, mesmo que tenha, por exemplo, uma outra pessoa que esteja pagando, um pai, uma mãe que esteja interessado que esse paciente vá, mas o paciente é o nosso paciente, né? Com ele que a gente tem que se preocupar e a tratativa deve ser preferencialmente direta com o paciente. E preferencialmente, né, que esse paciente seja tratado com uma exclusividade e que ele sinta, né, que o médico está ali para cuidar dele. Então, às vezes, há certos atravessamentos familiares, esposa, até mesmo filhos, né? Eles precisam ser cuidados, precisa ser visto e ser trabalhado, porque ao mesmo tempo que existe um familiar, né, ou alguém que pode fornecer uma informação que é muito importante, até relacionada a risco, por exemplo, né, e aí seriam casos que a gente precisaria ouvir. Existem situações nas quais esse familiar ele tenta invadir o tratamento do paciente e isso vai ser prejudicial para essa relação terapêutica. Então, isso depende muito também do contexto do setting, que o setting, então, é onde se dá a entrevista, onde se dá o atendimento. Num setting hospitalar de emergência, por exemplo, dificilmente a gente não vai ouvir o familiar, né, ou alguém que traz esse paciente à consulta, porque normalmente quem traz o paciente ao hospital tem uma informação importante a passar que é relevante ao tratamento.
né? Agora, o contexto, por exemplo, de ambulatório, de psicoterapia, é diferente. Enfim, isso depende do julgamento clínico, né, se vai ouvir ou não, mas você tem que ter em mente essas duas possibilidades, no mínimo. Um outro ponto importante é a questão do vínculo e do rapport. Para se ter um tratamento, é preciso a formação do vínculo, e a formação do vínculo depende, então, da confiança, do estabelecimento de uma relação de confiança. Rapport. O rapport se refere ao contato emocional que acontece durante a entrevista. Então, é quando a gente está conversando e a gente percebe que o paciente ele se abre mais. Quando a gente vai entrando em certos pontos, né, que podem ser mais delicados, o paciente se abre, ele tem um contato emocional, às vezes ele se emociona, às vezes chora, enfim, ri, né, mas ele tem um contato emocional e o grande objetivo da entrevista, né, psiquiátrica, do tratamento, é que o paciente possa ter contato emocional com as suas experiências naquele setting, no setting do tratamento. Isso por si só já tem um efeito terapêutico bem importante. Então, o rapport a gente precisa ficar atento quando o paciente se abre mais, quando o paciente se fecha. Às vezes, certas intervenções, certas coisas que a gente diz podem fazer com que o paciente se afaste da gente. Ele se fecha, ele muda de assunto, ele pode demonstrar de uma forma mais clara ou não que ele não gostou, não está interessado, ou mesmo que a gente pode ter dado uma bola fora, ter falado uma coisa que não tem nada a ver e que o paciente entendeu aquilo como uma falta de compreensão da nossa parte. Então, é preciso estar atento na conexão que se estabelece, nesse vínculo, né? E é nesse vínculo que se desenvolve o rapport. Outros conceitos importantes são a transferência e a contra-transferência. A transferência são os sentimentos que o paciente deposita no terapeuta. Então, é como ele se sente perto do terapeuta. E nessa transferência é comum que o paciente transfira situações e figuras do passado, certo? Como pai, mãe, né? Filhos, esposa, marido, né? E, por sua vez, existe a contra-transferência, que é o sentimento, então, do terapeuta para com o paciente. É preciso também estar atento, porque na contra-transferência a gente pode ter sentimentos nossos que se atravessam na relação terapêutica ou sentimentos que são induzidos pelo próprio paciente, certo? Nós não vamos entrar muito a fundo agora, não é o objetivo dessa aula, mas esses tópicos, cada tópico desses rende um capítulo de livro, é bem importante isso. Boas e más práticas de entrevista. Uma entrevista profissional, ela tem que ter do terapeuta uma postura profissional, uma postura terapêutica. Então isso vai desde a maneira como se senta, a gesticulação, as próprias vestimentas do terapeuta. Então, nesse contexto, é importante que, mesmo que seja aluno, por exemplo, né, essa aula aqui, o objetivo é para alunos da medicina, da psicologia, mesmo sendo aluno, é importante ter uma postura terapêutica, senão não vai funcionar. Se vocês estiverem no estágio, por exemplo, se tiver vestido como se vai a uma festa, vestido como se vai no mercado, por exemplo, né? Eu quero dizer assim, por exemplo, de chinelo, às vezes a menina pode estar com uma saia curta, alguma coisa assim. Tudo isso é entendido por uma linguagem não verbal e o paciente pode perceber como displicência, como falta de interesse, ou mesmo que o terapeuta ou a terapeuta esteja chamando mais atenção para a sua roupa, para as suas vestimentas do que para ele mesmo, como é o caso, por exemplo, de vestimentas extravagantes, às vezes decotes, né, excesso, por exemplo, de acessórios, coisas assim. Tá? O foco do tratamento é o paciente, não é o terapeuta. Então, por isso se recomenda, né, que as vestes sejam discretas, né, e que a postura seja uma postura profissional. É importante olhar
no olho do paciente, interrogá-lo, deixá-lo que fale. E ao interrogá-lo, prestar atenção. Por isso se evita o uso do celular, se evita digitar ou escrever no papel enquanto o paciente está falando. Ele pode, se você, por exemplo, ficar escrevendo muito, digitando, e não olha para ele, olha mais para o computador, para o papel, ele pode sentir que tu estás mais interessado em registrar, em documentar aquilo do que realmente ouvir e compreendê-lo. É preciso ter uma escuta empática, ou seja, ouvir, compreender, procurar perceber na realidade deste paciente o como ele sofre. Ele pode estar psicótico, ele pode ter uma noção completamente distorcida da realidade, mas em geral os nossos pacientes estão em sofrimento psíquico. Então, na percepção deste paciente, mesmo que possa ser distorcida, né, pode existir uma lógica, a lógica dele, né, e um motivo pelo sofrimento. E é preciso então procurar ouvir, né, e desenvolver empatia pelo que o paciente está relatando. Nesse sentido, a gente mantém uma certa atenção flutuante. Usei esse termo, esse é um termo comum na psicanálise, mas ele quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem uma atenção flutuante, a gente presta atenção no que o paciente está dizendo, ao mesmo tempo que a gente presta atenção no que está acontecendo com a gente também tem que cuidar do tempo, a passagem do tempo ao longo da consulta, mas o paciente ele pode falar uma coisa, falar outra, e essa nossa atenção ela tem que ser flutuante, a gente tem que conseguir acompanhar o movimento da conversa do paciente sem interrompê-lo em demasia, né? Porque nesse movimento da nossa atenção também a gente vai percebendo as ligações entre os conteúdos que o paciente vai trazendo. A neutralidade é um outro princípio. A neutralidade quer dizer que a gente não deve julgar esse paciente pelos nossos princípios éticos, morais. Então a gente não deve emitir julgamento, juízos de valor. A gente deve ficar neutro com relação às nossas opiniões. Também devemos nos manter em abstinência, né, no sentido de se abster de aconselhar em demasia o paciente, em gratificar em demasia o paciente, certo? Abster-se de certos comentários que a gente poderia dizer para um amigo, né, para um familiar, mas que a gente não vai dizer para o paciente. Então, se abster, manter-se neutro e manter-se num certo anonimato. Aqui, nesse contexto, falando em sentido geral da entrevista, o anonimato que se aplica de que, às vezes, o paciente ele quer saber sobre o médico, sobre o terapeuta, o psicólogo, né? E vai chegar na consulta e pergunta, mas tu é casado, tu tem filhos, e onde é que tu estudou, isso aqui. A gente tem que cuidar. Dependendo do contexto, não é assim negativo que tu fale alguma informação pessoal. Mas, entretanto, é importante lembrar que o foco da entrevista está no paciente. O paciente está ali para ele falar, não para a gente falar. Então, por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E como terapeutas a gente precisa lembrar disso, né? Então, o foco é o paciente e não a gente. Enquanto ele está desviando o foco para a gente, ele está deixando de falar sobre ele enquanto o tempo passa. Bom, tipos de perguntas. Existem perguntas abertas, perguntas fechadas. Por exemplo, uma pergunta aberta. E aí, me conta o que está acontecendo. Isso é uma pergunta bem aberta. O paciente ele pode falar várias coisas, né? Como está? Simplesmente. A gente pode fechar mais a pergunta. Bom, me conta o que aconteceu hoje, logo antes de tu vir
para a consulta. Então aí a gente já está induzindo. A pergunta fechada, ela induz o paciente para um foco que a gente determina. Então, dependendo do objetivo da entrevista, a gente tem que saber quando fazer perguntas abertas ou fechadas. O paciente que fala bastante, por exemplo, a gente pode fazer perguntas abertas e ele vai falar. Às vezes a gente diz, e aí, o que te traz aqui na consulta? Bom, e a pessoa começa a falar e fala tudo que precisa, né, sem a gente precisar interromper. Mas tem pacientes mais quietos, que às vezes a gente precisa, né, direcionar um pouco mais a entrevista. Só que a gente tem que cuidar para não direcionar demais também, porque às vezes, se a gente mantém uma consulta com muito foco, às vezes você impede de que o paciente fale o que ele realmente gostaria. É, por exemplo, assim, ó, numa consulta de psicoterapia, que é outro setting, o paciente chega e tu aborda. E aí, como foi a tua semana? Porque faz uma semana que ele não vem. Bom, ele vai te falar sobre como foi a semana, só que pode ser que não seja isso que ele queira falar. Aí tu já está induzindo, então, né, tirando a possibilidade da associação livre. De repente ele vem, ele não quer ter falado da semana, ele quer ter falado de lembranças do passado, do futuro, sei lá, de coisas, tá? Tem certas perguntas que a gente pode fazer também no sentido ou, né? Tá, mas tu tá me dizendo que tu se sentiu triste com o que aconteceu, ou isso que tu tá me dizendo é uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia? A gente costuma usar esse tipo de perguntas ou para esclarecer mais, tá? Para tentar esclarecer certos pontos que não ficaram tão claros. Tem certas perguntas que a gente deve evitar, do tipo, tá, mas por que tu tá deprimido? Por que tu tá assim? Por que tu teve esse ataque de pânico? Bom, se o paciente soubesse, de repente ele não estava consultando com a gente. Então, isso a gente deve evitar, né? Mas talvez reformular a pergunta e dizer, isso que aconteceu te faz lembrar do que estava acontecendo algo que no momento que tu se sentiu assim, tá? Então é isso, o foco ele tem que ser no indivíduo, tá? O foco na pessoa, no paciente, e não o foco no terapeuta. Agora, depois que a gente faz uma entrevista, então, né, a gente vai conversar. Inicialmente a gente procura deixar mais livre, e depois, conforme o tempo vai avançando, talvez a gente tenha que interrogar mais especificamente alguns pontos importantes para o diagnóstico, tipo fazer um interrogatório de sintomas mesmo, tá? Sintomas emocionais, comportamentais, sintomas clínicos, história do passado, e aí nisso tem um momento que, dependendo do contexto, a gente precisa direcionar para um ponto ou outro. E tem o exame de estado mental, que é a avaliação objetiva que o profissional faz dentro desse contexto da entrevista. Então eu vou comentar aqui alguns aspectos do exame de estado mental. Fica a leitura mais detalhada desse material como atividade. Bom, o exame de estado mental, ele começa desde o primeiro contato do paciente com o terapeuta, que pode ser por telefone ou o momento que ele entra pela sala. Então, um aspecto que já aparece é a aparência, que é a maneira como esse paciente está vestido, como ele se mostra, como ele se expressa, certo? Na aparência, a aparência ela pode ser uma aparência adequada, enfim, quando o paciente está de uma maneira apropriada, vestido para uma entrevista, né? Seria, por exemplo, uma aparência que não seria apropriada para uma entrevista. O paciente ele chega, por exemplo, completamente descabelado, de pijama, por exemplo, numa sessão, numa entrevista. Ele pode estar assim porque ele está desorganizado, está tendo uma desorganização psíquica, ou ele pode estar assim porque está muito deprimido, tão deprimido que não tem energia para tomar banho, para se arrumar. Tá? Então a aparência revela certas coisas. A questão aqui não é o julgamento sobre a aparência, mas a maneira como ele se apresenta mostra alguns aspectos.
uma aparência extravagante, por exemplo, excesso de maquiagem, de acessórios, de perfume e tal, pode ter a ver com um episódio maníaco, por exemplo, uma aparência excêntrica, né? O indivíduo muito diferente do padrão usual, da moda, do contexto social, pode representar uma personalidade do tipo esquizoide, esquizotípica ou esquizofrenia, alguma coisa assim. É algo que é um elemento para a gente pensar. Tá? A aparência ela pode ser deprimida, da pessoa ela ficar cabisbaixa, ela se mostrar cansada, estressada, e isso também pode indicar um estado de humor. E a aparência, junto com a aparência vem o comportamento motor, particularmente, como a pessoa gesticula, se ela gesticula muito, né, ou se ela é muito rígida na consulta, se ela tem tremores, por exemplo, se a pessoa tem inquietação motora, que ela não para muito quieta na cadeira, se ela tem agitação psicomotora, ela não senta na cadeira, ela anda de um lado para o outro na consulta. Esses são aspectos do comportamento que são registrados. Também entra aí certos movimentos estereotipados, por exemplo, tiques, motores. Também entra aí flexibilidade séria, que aparece em quadros de catatonia, que a pessoa fica numa posição parada, rígida, certo? Que a gente mexe ela de uma posição para outra. Tá? Uma série de coisas do tipo. Então, outro aspecto, a consciência. A consciência aqui entra o estado de consciência, que é se a pessoa está acordada ou não. Se ela está acordada, se ela está sonolenta, se ela está obnubilada, né? Isso é particularmente relevante no contexto hospitalar. Quando a pessoa usa vários fármacos, ela pode ter uma doença clínica, né? E se ela tiver um rebaixamento do sensório, né, que a gente vai anotar então no estado de consciência, a gente vai suspeitar de outros problemas. Mesma coisa com relação à orientação. A orientação ela pode ser alopsíquica ou autopsíquica. A alopsíquica é fora, então é a orientação com relação ao tempo, ao espaço, né, se a pessoa ela sabe que dia é hoje, que ano que ela está, onde que ela está, ou autopsíquica, se ela tem a memória autobiográfica dela preservada, lembra o nome, o local do nascimento, data do nascimento. A memória a gente pode ver tanto aspectos recentes da memória, que a gente pode perguntar simplesmente onde tu estavas antes de vir, o que tu comeu hoje no café da manhã, o que tu jantou ontem, tá? E a memória mais remota, mais do passado, que a gente vai ver com relação a fatos, acontecimentos da vida, que é a memória autobiográfica. Tá? Problemas de memória podem apontar tanto para questões de substâncias, né? Por exemplo, o uso excessivo de álcool, benzodiazepínico, mas também pode apontar para um quadro de uma demência. A inteligência também, a gente avalia no exame estado mental, a gente avalia mais a grosso modo. A gente pode perguntar algumas coisas, pedir para a pessoa falar uma palavra de trás para frente. A gente pode pedir para a pessoa contar, por exemplo, começa com 100. 100 menos 9, menos 9, menos 9, menos 9, até chegar a 0. A gente pode fazer alguns pequenos testes assim, para ver o nível de cognição desse paciente, né, e se há algum prejuízo na cognição naquele momento, né? A gente pode suspeitar ao longo da entrevista, pelo vocabulário, pelo nível intelectual, né, se existe algum déficit intelectual ou não. Mas o diagnóstico disso não é através dessa impressão clínica, né? Isso, se tiver alteração, talvez a gente precise de outros elementos para considerar o diagnóstico. A atenção também, na atenção a gente vê a vigilância e a tenacidade. A vigilância se refere à percepção dos estímulos do ambiente. Então, o indivíduo normovigil, ele reage ao ambiente com normalidade. Hipervigil é aquele indivíduo que
Qualquer barulho ele olha para o lado, ele presta atenção numa porta, em alguém que está entrando numa fala, tá? Ele fica hipervigilante, em estado de alerta, tá? Ou hipovigil, quando a pessoa não responde muito aos estímulos, não presta muita atenção. Tem a tenacidade, que tem a ver com a manutenção da atenção ao longo da entrevista, manter a atenção naquele assunto que está sendo falado. Então, existe a tenacidade normal, a gente descreveria como Norman tenaz, mas essa pessoa pode estar hipotenaz, ou seja, ela chega um momento que ela não lembra mais o que ela estava falando, tá? A diferença aqui para concentração, a concentração é um outro aspecto. É quando a gente fala de concentração, se refere à manutenção da atenção num processo psíquico. Então, seria quando uma pessoa está estudando, por exemplo, né? E ela está estudando por ela mesma, está lendo. Então, ela consegue se concentrar quando ela mantém a atenção naquilo que tem a ver com o processo dela, tá? Aqui, quando a gente fala de vigilância e tenacidade, tem a ver com esse contato com o entrevistador. A sensopercepção se refere, então, a distorções que podem acontecer nos órgãos dos sentidos. Pode acontecer nos 5 órgãos dos sentidos, tá? Tanto ilusões sensoriais, por exemplo, ilusões visuais ou ilusões auditivas. Quando há um som, mas aquela pessoa percebe, alguém me chamou, vê uma movimentação de nuvem, por exemplo, e a pessoa vê um vulto, ou interpreta isso como um vulto, né, como alguém, algo assim. Isso pode ser só uma ilusão. Quando é uma alucinação, é quando a pessoa escuta ou vê ou sente, né, um toque, uma sensação que não, que só ela vê, né? Não existe outra pessoa naquele ambiente, não existe algo produzindo som, tá? Então, isso é uma alucinação verdadeira. Quando essa é uma ilusão, a gente pode chamar também de pseudo-alucinações. Com relação ao humor, nós vemos tanto a questão do humor quanto o afeto. Então, o humor é algo mais persistente, tem a ver com o sentimento predominante. E o afeto tem a ver com a emoção que o paciente está sentindo naquele momento e como ele modula essas emoções, a expressão das emoções ao longo da entrevista. Então, o humor ele pode estar eutímico, de timia, que tem a ver com humor, né? Então, humor normal, eutímico, pode estar hipertímico, quando a pessoa está mais alegre do que seria esperado, hipotímico, tendendo a depressão. O humor pode estar deprimido, o humor ele pode estar elevado, eufórico, em êxtase. São várias descrições possíveis. E o afeto ele pode estar modulado, quando o indivíduo expressa as emoções, hipomodulado, quando tende a pouca expressão. Ele pode estar plano ou embotado, que é quando o paciente não expressa emoções, ele não modula a expressão emocional, ou pode estar hipermodulado, tá? Quando muda muito. Ele também pode ser lábil, que ele varia muito a expressão, né, do afeto, do humor ao longo da entrevista. O pensamento. Na parte do pensamento, a gente vê o conteúdo do pensamento e a produção do pensamento. O conteúdo se refere ao tema que o paciente nos relata. Então, uma pessoa deprimida traz muitas vezes um conteúdo de culpa, um conteúdo de fracasso, de baixa autoestima. Um paciente maníaco pode trazer um conteúdo persecutório, de referência, pode trazer grandiosidade. E com relação ao processo do pensamento, tem a ver com como as ideias são formadas e mantidas, né? Como é que é a linha do pensamento ao longo da entrevista. Então, um pensamento agregado é um pensamento normal. Um pensamento desagregado é completamente fora, completamente anormal, tá? Que seria um ápice. Mas tem aí a circunstancialidade, a tangencialidade, quando a pessoa circula um ponto, enrola, mas daí ela chega naquele ponto,
o pensamento pode ser circunstancial. Quando tu pergunta uma coisa, a pessoa enrola, enrola, enrola e nunca chega no ponto que tu perguntaste, daí pode ser tangencial. Tem a fuga de ideias, que é quando o paciente está falando e vai vindo outras ideias, as ideias vão se aparecendo e ele já perde o ponto inicial da conversa. Pode ter a desagregação do pensamento, então, né? Quando o pensamento ele é desconexo, pode ter associações frouxas, quando ele muda de assunto, vai de uma coisa para outra, mas que tem uma associação muito fraca entre as ideias. Às vezes pode ser por algum som de uma palavra, pode ser por uma palavra, né, que é usada num contexto bem diferente, mas a ideia em si acaba se perdendo, tá? Existe a salada de palavras, que é uma fala praticamente incompreensível, que a pessoa joga palavras que elas não têm uma formação de uma ideia, né, uma linha do pensamento. Na linguagem, a gente vê então como que a pessoa expressa, né? Aqui podem aparecer então afasias, pode aparecer aqui também a taquilalia, quando o paciente fala muito rápido, a verborreia, quando o paciente fala muito, pode aparecer o mutismo, quando o paciente não fala, certo? Normalmente, a velocidade da fala, a quantidade, a velocidade acompanham a velocidade do pensamento, tá? Salvo em alguns momentos assim que isso pode parecer um pouco discrepante, quando o indivíduo está muito paranoico, por exemplo, né, e ele mesmo assim ele fala muito pouco, mas a mente dele pode estar bem agitada. E por último, com relação ao juízo crítico, tem a ver com a noção então da realidade, se as coisas são certas, são erradas, tem tanta questão da moral, né, da avaliação moral, se é certo, se é errado uma coisa, mas tem a ver com a avaliação da realidade, o teste de realidade. E uma parte do juízo crítico é o insight, que tem a ver com então a noção, o juízo crítico sobre os seus processos internos. Se o indivíduo tem noção que ele tem um transtorno mental, que precisa usar medicação, coisas do tipo, tá? Bom, quando o paciente ele tem um delírio, isso quer dizer que ele tem um teste de realidade prejudicado, tá? Então, o conteúdo do pensamento ele pode ser de culpa. O paciente pode ter ideias supervalorizadas de culpa, quando ele fala muito sobre isso, considera muito, valoriza muito isso. Mas pode ser um delírio, que é quando ele acredita em coisas que não aconteceram, por exemplo, que ele se culpa, que a gente sabe que não aconteceu, mas ele tem aquela ideia e ele não admite que essa ideia pode estar errada. Então isso tem o conteúdo, que é o tema, né, e a alteração do juízo crítico, que é o delírio aí em cima disso. Então tem vários tipos de delírio, né? Pensando, quando a gente fala de delírio, tem a questão do teste de realidade prejudicado, o juízo crítico já é a priori prejudicado, e também os temas que tem a ver com esse delírio. Então, delírio de grandeza, delírio persecutório, tem um delírio de referência, por exemplo, que é quando a pessoa tem a ideia de que os pensamentos dela estão sendo falados pelo repórter na televisão, pelo jornalista no rádio, pelas pessoas que estão atravessando a rua, está todo mundo falando dessa pessoa, está todo mundo rindo dela, então é autorreferenciado, ele acha que está tudo em referência a ele, tá? Pode ter delírios erotomaníacos, que são delírios de que alguém famoso, alguém importante tem desejo sexual, tem interesse erótico nessa pessoa. Delírios religiosos, delírios místicos e por aí vai, certo? Um detalhe que eu não falei sobre o pensamento ali, do processo do pensamento, que é importante observar também, certas alterações do processo, do tipo bloqueio do pensamento, que é quando o paciente está falando uma coisa e para, dá uma pausa e continua falando de outra coisa. E às vezes ele não lembra sobre o que ele estava falando, às vezes nem percebe muito como isso aconteceu.
mas há um bloqueio nas ideias, tá? Então isso é o bloqueio do pensamento. Tem a inserção do pensamento, que o paciente vai dizer que alguém ou algo, em geral externo, que entra dentro de um conteúdo delirante, inseriu um pensamento na cabeça dele, tá? Também tem o roubo do pensamento, que é o paciente sente que as ideias dele foram roubadas, que pode ser, às vezes o paciente diz que tem um chip, por exemplo, que tem um transmissor de ondas de rádio que coloca coisas na cabeça dele, ou que rouba ideias da cabeça dele, tá? Isso são alterações também que juntam o delírio, mas tem alterações do processo do pensamento, que tem uma interrupção do fluxo normal das ideias. Bom, concluindo essa parte do exame do estado mental, exame físico. Fazer ou não fazer o exame físico? Muitas vezes o psiquiatra ele não faz o exame físico. Isso vai depender muito do contexto e do objetivo da entrevista. Então, de uma maneira geral, o paciente ambulatorial, estável, não existe necessidade do exame físico. Mas o paciente hospitalar, o paciente de emergência, ele muitas vezes vai precisar do exame físico. E aí, na nossa prática, no hospital universitário, no USM, a gente trabalha num serviço integrado com outras áreas. Então, não necessariamente vai ser o psiquiatra que vai fazer o exame físico, mas alguém tem que fazer. Então, ele passa por uma avaliação clínica e que vai ser visto, então, né, um exame físico completo, tá? A parte do exame físico não pode ser negligenciada, porque pode indicar uma série de coisas. Então, pode mostrar sinais clínicos de gravidade. Por exemplo, um exame físico neurológico pode demonstrar que esse paciente tem um desvio ocular, que ele tenha a perda das forças no hemicorpo. Então, pode indicar um acidente vascular cerebral, pode indicar uma lesão neurológica. Eu já vi pacientes chegando, por exemplo, na emergência psiquiátrica, né, numa maca, indo direto para o psiquiatra. E estranho, né? O paciente, em geral, o paciente psiquiátrico não chega numa maca, ele chega andando, lúcido e caminhando. É uma pessoa que não conseguia falar direito sobre o que estava acontecendo. Era uma mulher de meia idade, de uma hora para outra ela teve um problema, né? E, bom, enfim, ela tinha um desvio, né, ocular, ela não fazia toda a movimentação dos olhos, claro que foi encaminhado para a clínica, né, esse caso, né, e esse caso, no fim, era um caso bem atípico, assim, uma pessoa com HIV, que provavelmente tinha contraído do marido, mas a história não apontaria para isso, e era um caso de neurotoxoplasmose. Bom, então essas alterações todas têm que ser vistas. Casos, por exemplo, a pessoa pode chegar com uma angústia, uma sensação de ansiedade e ela pode ter uma arritmia cardíaca, que pode ser vista simplesmente ao medir o pulso, por exemplo, ser suspeitada, né, de uma arritmia e ser encaminhado para fazer um exame e uma intervenção. Então, a gente pode ver também efeitos colaterais de medicações, como, por exemplo, sintomas extrapiramidais, tremores, rigidez, certo? Automutilação, cicatrizes nos pulsos, por exemplo, cicatrizes de tentativas de suicídio, por exemplo, o paciente pode ter uma marca no pescoço de uma tentativa de enforcamento recente, e também traumas físicos. A pessoa pode ter tido um acidente, mas aí seria mais improvável chegar ao psiquiatra. Entretanto, existem situações de violência doméstica, onde a pessoa, por exemplo, pode chegar, em geral, uma mulher, né, que é quem mais sofre esse tipo de situação, chega em depressão, com ideação suicida, com o marido, e o marido não solta essa mulher da entrevista psiquiátrica, motivo pelo qual é preciso que tenha um momento que separe, que se converse só com a mulher,
E o exame físico poderia revelar aí, então, sinais de traumas de violência doméstica. E esse pode ser o grande porquê dessa pessoa estar mal desse jeito. E aí a conduta qual é? Não vai ser um antidepressivo que vai resolver essa situação, né? Naturalmente. A conduta entra com algo médico e legal. Então, assim, ó, queria salientar que na emergência, quando a gente está falando da emergência médica, um serviço de plantão, por exemplo, num hospital, a avaliação clínica ela é imprescindível antes da admissão psiquiátrica. Então, no hospital universitário, de uns anos para cá, mudou o fluxo de encaminhamento dos pacientes, né? Hoje, os pacientes eles primeiro chegam pela clínica, primeiro eles são avaliados pela clínica médica. Então, compete à clínica descartar tudo isso que eu falei, descartar as possibilidades de uma alteração clínica que necessite de uma intervenção imediata, e para isso é feito, além do exame físico, exames laboratoriais, exames complementares, para depois se chegar para o psiquiatra, certo? Aí o psiquiatra pode não fazer o exame físico porque já foi feito, certo? Mas se fosse um serviço que dependesse diretamente do psiquiatra, não tivesse esse outro profissional para fazer essa avaliação, enfim, o psiquiatra é um médico, é ele que vai ter que fazer, tá? Além dessa parte, então, da entrevista, do exame estado mental, exames físicos, a gente também pode lançar a mão de uma avaliação complementar. Para isso, existem algumas escalas de avaliação. Em geral, o uso de escalas, instrumentos, ele acontece mais nas pesquisas. Mas existem alguns usos que podem ser benéficos, tanto para o clínico quanto para o paciente. Por exemplo, o uso de escalas pode ajudar com que a gente tenha um parâmetro objetivo de mensuração de melhora do tratamento ao longo do tempo, quando se usa um certo medicamento. Pode auxiliar na decisão da troca do medicamento ou não. Então, para isso, algumas escalas que eu coloquei aqui, que são as mais comuns, a escala de depressão e a escala de ansiedade de Hamilton, tem a escala de avaliação de mania, que é aplicada para pacientes bipolares, né, em episódio maníaco ou hipomaníaco. A escala breve de sintomas psiquiátricos, a BPRS, é uma escala bem comum e é usada no Brasil, por exemplo, como parâmetro para a gente solicitar certos medicamentos via Sistema Único de Saúde. Então, para fazer um protocolo de esquizofrenia refratária, por exemplo, solicitar medicamentos para esquizofrenia refratária, a gente tem que fazer a escala e ver ao longo do tempo, com o que a gente já usou de medicamentos, se houve uma melhora, né, em tanto por cento ali, de uma medição para outra, né? Se não houve essa melhora, isso é um parâmetro objetivo para justificar a solicitação de medicamentos. Tem outra escala que é mais complexa, por exemplo, que é a BPRS, a PANSS, né? A escala das síndromes negativa e positiva, né? Se refere a sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. A iBox, que é a escala que avalia TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O Mini-Mental, que é bem conhecido, que é uma avaliação, então, particularmente de memória e cognição, tá? Que ajuda então a nortear a avaliação, pode mostrar coisas relativas à demência. Aí, essas escalas que eu falei são escalas aplicadas pelo profissional, mas tem escalas então que são auto-aplicáveis, instrumentos comuns aí. As escalas de Beck, de depressão, de ansiedade, de suicídio, a PHQ-9, que é uma escala para avaliação de depressão, questionário de qualidade de vida, a PCL-5 é uma escala para avaliação de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático, tem o SNAP-4, que é a escala para avaliação de TDAH em criança e adolescente, tem a SR-18, que é de TDAH para adultos, índice de qualidade do sono de Pittsburgh, o PSQI, tá? Mas dessas vale lembrar que as escalas de Beck, por exemplo, são de aplicação restrita ao psicólogo. Então, nem toda escala pode ser usada por todo mundo, certo?
Então, tem várias escalas, vários instrumentos que são atribuições do psicólogo, que só o psicólogo pode usar, ele paga um valor para ter acesso às escalas e tal, né? Tem uma legislação que ampara, então, a psicologia nesse sentido. Mas tem escalas que são de uso, então, não restrito ao psicólogo, tá? Eu marquei ali em amarelo, são as de uso restrito e as em azul, não. Como psiquiatra ou um clínico na saúde mental, né, às vezes a gente precisa solicitar ao psicólogo que faça uma avaliação neuropsicológica. Não é qualquer psicólogo que faz, normalmente é o psicólogo que tem um treinamento para isso, uma especialização. Quando que se pede, para que se pede essa avaliação neuropsicológica? Aí a gente vai querer ver funções específicas do funcionamento cerebral. Então, do tipo atenção, memória, aprendizagem, as funções executivas que se referem a planejamento, organização de tarefas, execução das tarefas, habilidades perceptivas e motoras, visoespaciais, resolução de problemas, capacidade de raciocínio, julgamento, problemas de linguagem. Então, poderia ter uma avaliação nesse sentido para ver dislexia como um diagnóstico diferencial de problemas da aprendizagem, ou melhor, de deficiência intelectual, por exemplo, que vai culminar com problemas na aprendizagem, na infância. Questões de humor, comportamento também podem aparecer. Uma das coisas, né, que pode ser pedida para avaliação da inteligência, para definir se esse indivíduo ele tem uma deficiência intelectual ou não, né, que seria um dos aspectos seria o quociente intelectual, né, que é o QI, que é mais conhecido de todos, mas não é o único aspecto da inteligência. Mas além da avaliação neuropsicológica, tem a avaliação psicológica, que a gente solicita quando a gente precisa complementar, então, com a visão do psicólogo no diagnóstico amplo do paciente, tá? Quando se refere particularmente a questões de personalidade, certo? Então, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação, vai fazer várias consultas, vai fazer essa avaliação, vai emitir um laudo, né, vai devolver essa avaliação para o médico que pediu. Vale lembrar que essa avaliação psicológica ela tem um uso clínico, que é quando a gente solicita, por exemplo, mas ela pode ser uma avaliação para a questão de prova de direção, pode ser uma avaliação pericial solicitada pelo juiz, tá? Pelo promotor ou pelo advogado. Então tem finalidades diferentes, né? A avaliação é ampla, depende do objetivo. Né? Mas entre as coisas, coloquei alguns exemplos aqui, né? Avaliação de personalidade, por exemplo, mesmo uma avaliação pelo Big Five, ou pelo NELP, né? Esse é um teste, por exemplo, que é de uso do psicólogo, um teste registrado, tá? Ou vários testes de personalidade são, tipo o inventário fatorial de personalidade, o IFP, tem o inventário multifásico de personalidade, tem vários testes assim amplos, né, que é o psicólogo que pode fazer, né, e aí ele vai verificar diversos aspectos da personalidade, vai nos devolver. Então isso pode ajudar a corroborar um diagnóstico de um transtorno de personalidade ou não. O teste da percepção temática e o teste de Rorschach são testes projetivos, enquanto os outros que eu falei são testes objetivos, não são testes projetivos. Ou seja, quando eu digo que é um teste objetivo, pode ser vários itens de um questionário que a pessoa preenche, aquilo dá uma pontuação, né, e vai mostrar o quanto a pessoa tem de certas características. Os testes projetivos, eles são... vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o teste da percepção temática, né, se mostram algumas figuras para o paciente, ele tem que interpretar aquilo, ele tem que dar uma visão. Então ele vai colocar a visão dele, nisso ele vai mostrar a projeção dos pensamentos, o que ele está pensando, quais são as fantasias e tal, tá? Então podem aparecer coisas assim... não muito significativas, como podem aparecer coisas muito bizarras aqui no caso de um paciente esquizofrênico com transtorno psicótico. Tá? Exames laboratoriais agora fazem parte também de uma avaliação complementar que é bem importante para o psiquiatra. Tá?
motivo pelo qual, né, muitos diagnósticos psiquiátricos daí precisam ser fornecidos pelo psiquiatra, porque dependem de uma avaliação médica geral, tá? Claro que, quando eu digo isso, existe uma área comum entre a psicologia e a psiquiatria, mas existem especificidades de ambas as áreas. Então, exames laboratoriais, particularmente numa situação de internação, o paciente está sendo avaliado para internar numa unidade, tem que ser solicitado hemograma, função hepática, eletrólitos, função renal, tireoidiana, ACK, creatinoquinase, tem que ser solicitada a dosagem de medicamentos, caso esse paciente utilize, e sorologias para sífilis, HIV e hepatites. Bom, o hemograma ele pode mostrar uma infecção aguda, pode mostrar leucemia, pode mostrar alterações hematológicas que apontam então para uma doença clínica, tá? Pode mostrar, por exemplo, uma anemia megaloblástica em decorrência do uso de álcool crônico e aquilo trazer alterações neuropsiquiátricas. Função hepática vai mostrar se existe uma lesão em decorrência do uso de fármacos, de uma intoxicação aguda, tá? Ou mesmo alguma doença que a pessoa tem. A função pancreática, particularmente, se solicita mais quando o paciente é usuário de álcool, de substâncias, né, para ver se existe alguma lesão aí, alguma doença aguda, tá? Nós já tivemos internação em dependência química, né? Atualmente a gente não tem no USM específica para isso, mas já tivemos. Então, muitas vezes internava o paciente para desintoxicação, mas na verdade o paciente apresentava uma pancreatite aguda, né, em evolução, que é um caso muito grave, que não seria adequado para uma internação psiquiátrica. Esse paciente teria que ser internado na clínica, muitas vezes na própria UTI. Então, por isso que é importante solicitar antes de encaminhar para a psiquiatria ou antes de internar esse paciente, tá? Porque uma vez internado no ambiente psiquiátrico, ele não vai ter os mesmos cuidados clínicos que teria se tivesse numa emergência clínica, né, numa enfermaria clínica de emergência, estivesse numa UTI, por exemplo, tá? Eletrólitos, enfim, alterações do sódio podem cursar com sintomas neuropsiquiátricos, podem ser em decorrência até mesmo do uso de medicações do tipo antipsicótico ou antidepressivo, né? A pessoa pode apresentar uma hiponatremia, alterações do potássio nem se fala, né? Isso pode ser potencialmente letal, no caso, desencadeando uma arritmia, né? Função renal tem que ser vista também, particularmente se a pessoa usa lítio, ela pode ter outros problemas. Um indivíduo maníaco, por exemplo, pode estar 3 dias andando sem parar praticamente, né, e chegar no hospital num quadro de desidratação. E às vezes ele pode chegar agitado e ser medicado, ele pode ser contido. Se não solicita exame, esse paciente vai evoluir com uma desidratação, com insuficiência renal, sem ser tomada uma conduta necessária para isso. Então, acaba que a contenção nesse caso pode ser muito iatrogênica se não for tomado o devido cuidado, tá? Felizmente, no nosso hospital, né, esse é um ponto bem importante, um hospital que tem tem quase 60 anos de psiquiatria no hospital, né, existe uma interface importante da clínica, então dificilmente no nosso hospital, no USMA, acontecem coisas bizarras assim como eu estou falando, mas a gente sabe de outros hospitais, de outros lugares, que isso acontece não raramente, tá? Função tireoidiana também, a pessoa pode ter um hipotireoidismo, isso está associado à depressão, a pessoa pode ter um hipertireoidismo, e isso está associado a um quadro de ansiedade, a um quadro pseudomaníaco. Dosagem de prolactina pode ser solicitada em virtude da ginecomastia, por exemplo, em decorrência do uso de certos antipsicóticos. Creatinoquinase a gente costuma pedir como padrão antes da internação, porque em virtude da agitação psicomotora.
da contenção, do uso de fármacos intramusculares, a CK ela pode aumentar, né, e aí vai ter que ser feita hidratação para evitar uma insuficiência renal decorrente. Então, normalmente a gente acaba solicitando. Exames toxicológicos para ver intoxicação por drogas, tanto álcool, maconha, anfetaminas, cocaína, etc. Nem sempre o paciente fala, mas isso também é importante de ser visto. Dosagem sérica de vitamina B12 e ácido fólico podem apontar para, então, uma alteração de nutriente que cursa com sintomas neuropsiquiátricos e que, quando acontece isso, nem sempre existe anemia megaloblástica. Às vezes a pessoa apresenta mais sintoma neuropsiquiátrico da deficiência de vitaminas do que alterações hematológicas. Então, particularmente em pessoas veganas, pessoas que não comem carne, né, preciso fazer uma dosagem de vitamina B12. Em pessoas em longo tempo usando omeprazol, em idosos, tá, que pode ter deficiência de fator intrínseco, então, e isso está associado a essas deficiências de vitaminas. Dosagem de medicamentos, já havia mencionado, e outra coisa são as sorologias. Tanto porque infecções, então, do tipo sífilis, HIV principalmente, né? Ali tem hepatite B e C, a gente perde também, né? Elas podem cursar com alterações, então, neuropsiquiátricas, certo? Mas não só por isso, porque pode acontecer com um paciente, por exemplo, muito psicótico, ou com um paciente antissocial, psicopata, internado, né? Pode acontecer de dois pacientes terem lá certo envolvimento sexual, então isso, se um deles tiver uma infecção assim, pode contaminar o outro, né? Não deve acontecer, mas é melhor se precaver, caso, né? Em último caso, se isso acontecer, é importante a gente ter esses exames baseline, assim, para tomar as devidas precauções necessárias. Senão seria ainda pior se não tomasse. Bom, mais outros exames complementares que podem ser feitos, né? O próprio raio-x de pulmão não é mandatório, naturalmente, né? Mas às vezes a gente precisa solicitar. Porque, por exemplo, um paciente morador de rua que tem uma doença mental crônica e por isso ele vive na rua e está há anos morando na rua, ele pode ser internado ou pode estar chegar para o tratamento de saúde com uma tuberculose, simplesmente, tá? Ou com outros problemas de pulmão. Às vezes, o paciente fumante, por exemplo, né? Eu já tive paciente internado, idoso, né, com um quadro agravado, depois de 60 anos e tal, uma suspeita de transtorno bipolar, né, que foi feito o raio-x, tinha tosse e tal, e no fim a gente acabou descobrindo que o paciente tinha câncer de pulmão. Não foi pelo raio-x, mas o raio-x foi onde começou a investigação. Dali a gente pediu uma tomografia e até que foi encaminhado, foi feito o diagnóstico. Tomografia do encéfalo também pode ser, preferencialmente a ressonância magnética do encéfalo, certo? Isso mostra, então, lesões cerebrais que podem, então, ser a causa daquele problema, daquela psicose, daquela depressão, daquele comportamento, tá? Pode mostrar sequela de traumatismo craniano prévio, trazendo repercussão, pode trazer neoplasias, pode trazer traumas, neoplasias, pode trazer outras lesões ali, acidente vascular cerebral, etc. Outros exames, eletroencefalograma, às vezes se solicita como um diagnóstico diferencial, principalmente a nível ambulatorial, tá? Quando se suspeita, por exemplo, de uma epilepsia como um diagnóstico diferencial. Eletrocardiograma a gente pede bastante em função do uso de certos medicamentos que podem trazer alterações eletrocardiológicas, né? E agora, particularmente no contexto da Covid-19, com a possibilidade do uso né, para a Covid de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, esses fármacos aí, né? Dependendo do que o paciente já usa,
se somando todos esses medicamentos, né, com mais medicamentos, alguns medicamentos psiquiátricos, né, isso pode acabar desencadeando uma arritmia. Então, o eletrocardiograma atualmente se torna ainda mais importante. A eletroneuromiografia também pode ajudar no diagnóstico em casos, por exemplo, de catatonia, tá, de alterações motoras que o paciente vem apresentar, quando existe uma dúvida, né, se é um transtorno conversivo, por exemplo, ou não. Tá? Nenhum desses é mandatório. Coloco aqui, então, como exames complementares. Então, finalizando essa primeira parte, então, para lembrar, o checklist da anamnese. Então, primeira coisa que a gente tem que pegar, dados da identificação, né, os dados da fonte, qual é a fonte de informações, quem é que traz, quem é que diz, né, quem é que está trazendo as questões, né, a queixa principal, qual é o motivo da consulta, a história da doença atual, uma história psiquiátrica pregressa, o que esse paciente já teve lá no passado, que substâncias que ele utiliza ou já utilizou, quais problemas médicos esse paciente tem hoje e já teve no passado, qual a história da família desse indivíduo, da história familiar psiquiátrica, a história da evolução psicossocial desse paciente, né? Então isso vai desde a infância, uma anamnese bem completa, uma investigação que vai desde da barriga da mãe, certo? Então, como é que esse paciente passou por privações sociais, teve que morar num lar adotivo, num lar, por exemplo, de cuidados, né? Foi adotado, teve uma família desagregada, problemática, o que aconteceu na história, na evolução social desse indivíduo, né? Sofreu bullying na infância, na adolescência, tá? Uma revisão dos sistemas, o interrogatório de sintomas de diversos sistemas aí, o exame de estado mental, o exame físico, né? Entre os exames complementares aí, para se chegar a uma formulação, então, né, uma ideia, uma formulação psicodinâmica, tentar um entendimento do que está acontecendo com esse paciente, né, com a ideia, dentro de um contexto amplo, tá? Até, por fim, o diagnóstico. O diagnóstico vai ser a codificação desse problema que o paciente tem, mas é preciso entender esse paciente na sua individualidade, na sua complexidade, dentro da sua vida, e isso é a formulação. É um entendimento único daquele caso, tá? O diagnóstico entra como algo padronizado, né, que envolve o sistema classificatório. E por último, então, a partir de tudo isso que a gente vai elaborar um plano de tratamento, certo? Por isso que uma anamnese bem detalhada, né, e ela vai levar bastante tempo de entrevista. E não necessariamente vai ser concluída uma anamnese em uma única entrevista. Depende muito dos objetivos, como eu tinha falado, né, da entrevista, mas como é preciso bastante informação e a gente precisa ter paciência e ser criterioso nesse sentido, né, às vezes uma formulação completa, um diagnóstico completo demora 3 ou 4 consultas, certo? E consultas, né, demoradas assim, com bastante informação. Então, por aqui fica a primeira aula, né, falando de anamnese psiquiátrica, exame de estado mental, entrevista psiquiátrica. As próximas, então, sobre sistemas classificatórios e novos sistemas de classificação.